Sobre essa questão de a gente ter filhos, esse ano foi uma das coisas mais difíceis, assim, que se eu pudesse escolher, eu não passaria. Tem muitas dificuldades que eu olho pra trás e eu falo, não, ainda bem que eu passei por aquilo. Nossa, ainda bem que passou aquilo, porque olha só, hoje, pra mim ainda, se eu pudesse escolher, eu não teria passado. A gente conseguiu fazer um tratamento, a gente veio para Itajaí, para Alphaville, conhecemos várias pessoas aqui em São Paulo, pessoas renomadas, e elas falaram, olha, vou ajudar vocês. A gente começou a fazer vários tratamentos, começamos a tratar e conseguimos engravidar. A gente fez uma fertilização in vitro. Então, hoje a gente conseguiu 6 embriões, né, pra gente fazer essa fertilização. Você sabe o que é fertilização, né? E aí, a gente conseguiu colocar o primeiro bebê. E aí, eu engravidei. E aí, deu tudo certo. E olha só, olha como é que é a cabeça da pessoa, né, que esquece das dificuldades. Eu grávida, eu lembro de eu pensar assim, nossa, amor, eu achei que ia ser mais difícil a gente ficar grávida, sabe? O que eu fui falar da minha vida? Eu lembro que eu falava, nossa, é porque é uma felicidade tão grande quando você tá grávida que você esquece todas as dificuldades que você teve. Aí o Júnior falava, nossa, eu também. Nossa, que bênção, né? Nossa, a gente é muito abençoado. Não, Deus ama muita gente. Não, com certeza, Deus ama. E aí, teve um momento da gestação, eu já tava de 24 semanas. Teve um momento da gestação que, um dia específico, dia 14 de abril desse ano, eu tava fazendo academia, né? Tava fazendo pilates, tinha feito consulta, passei pelo médico, tudo certo. Quando deu 6:30 da tarde, eu senti a primeira contração. Uau. Comecei a sentir uma contração, não sabia que era contração, mas eu pensei, cara, o que será que é essa dor, né? Uma dor meio estranha. Enfim, deve ser vontade de ir ao banheiro, porque a contração, ela dá é como se fosse uma vontade de ir ao banheiro. Mas tava tranquila, assim, fui lá, preparei um café, contração de novo, tipo, ritmada, sabe? Mandei uma mensagem pra uma amiga minha, que ela foi um anjo de Deus, mandei assim, Ana, amiga, a contração de treinamento, nossa, é dolorida, né? Ela falou assim, não, amiga, não é dolorida, não, contração de treinamento não dói. Daí eu falei, tá doendo. Na hora ela me ligou. Isso já tinha passado uns 30 minutos. Ela me ligou e eu nem passava pela minha cabeça nada de ruim, só pensei, sei lá. Aí ela me ligou e falou assim, olha, amiga, eu tô achando estranha essa tua dor. E durante a ligação, as contrações vinham ritmadas. Eu tô achando estranha essa tua dor e eu indico você ir no hospital. Na hora que ela falou, eu não sou o tipo de pessoa que sinto uma dor e vou pro hospital, assim, eu tenho que estar quase morrendo pra ir. Mas quando você é mãe, você fica preocupada. Não é sobre você, né? Tem uma criança ali dentro. Aí eu falei, beleza, liguei pro Júnior, falei, Júnior, corre pra cá, bora, vamos pro hospital porque tem alguma coisa errada, eu tô sentindo algumas contrações. E aí, a gente chegou, o Júnior chegou, a gente foi no hospital e no carro, contração, mas a gente de boa, assim, conversando, com certeza deve ser alguma coisa que dá pra resolver. Entramos dentro do carro, conversando, sentindo dor, até chorei um pouquinho, mas ali, aguentando. Cheguei no hospital, falei, moça, eu preciso ser atendida agora, sou gestante e eu tô sentindo uma dor. É uma contração? Ela perguntou. Eu falei, eu não sei o que é uma contração. Daí ela falou assim, é uma dor que irradia e dá uma pontada nas costas? Eu falei, é essa dor. Daí ela falou, você tá com contração. Daí eu já vi que ela ela mudou a feição dela. Ela falou, você tá com contração. Aí ali eu comecei a ficar preocupada, porque eu pensei, nossa, uma contração nesse momento, será que é perigoso? Será que não é? Imagina, eu tava praticamente na metade da gestação. Aí uma médica atendeu e ela foi fazer o toque. E tudo pra mim era muito novo, então eu nem sabia que o que ela tava fazendo realmente era um toque. E quando ela fez o exame, ela olhou pra mim e falou assim, você tá de 4 dedos de dilatação. Isso era 20 para as 8, ou seja, era 1h10 mais ou menos depois da primeira contração. Você tá de 4 dedos de contração, mamãe. Aí eu falei, tá bom, o que eu tenho que fazer? Não dá pra parar a contração? Tipo, fechar aí os 4 dedos? O Júnior falou até, não, tá, o que a gente tem que fazer pra fechar os 4 dedos? Mas todo mundo já tenso, assim, na sala. Daí ela falou, não tem como. Depois que você dilata, não fecha mais. O bebê vai nascer. Gente, quando ela falou isso, eu falei, moça, calma. Não, o bebê não pode nascer. O bebê só tem 24 semanas, mas ele vai nascer. Tipo assim, muito séria. E aí começamos a movimentar muita gente, começamos a movimentar o hospital.
chegou ao hospital, o meu médico começou a cuidar de mim. Ele ficava muito quieto, mas as únicas frases que ele falava o bebê vai nascer. Ele só falava assim, sério, o bebê vai nascer. Não tem o que fazer, gente. O bebê vai nascer. E aí, nesse meio tempo, eu descobri que eu tenho o colo do útero. Ele é o colo do útero fraco. Ele não aguenta um peso. Então, ele tá aqui, quando o bebê começa a ficar pesado, ele começa a abrir. E aí, o problema disso é que pegou uma infecção, porque a bolsa fica exposta. Entendi. Então, pegou uma infecção, a infecção começou a gerar uma contração e o bebê também já ia pegar a infecção e tudo mais. Então, já estava ficando num caso crítico. E aí, eles conseguiram segurar as contrações em uma noite inteira, que foi uma das piores noites da minha vida, O que porque... passava na cabeça, assim, essa hora? Cara, passava muita coisa doida, assim, tipo... Meu Deus, eu não tô preparada pra passar num parto agora. E esse bebê vai nascer... Será que sobrevive? Começava a pesquisar na internet se bebê de 24 semanas sobrevivia. Algumas pessoas falavam que sim, outras pessoas falavam que não. Era tudo muito novo, porque eu não sabia o que era isso. Era uma novidade, um bebê, 24 semanas. Quantas gramas tem? Não tem 1 quilo ainda. Mas daí o restante dos órgãos já desenvolveu. Tentava fazer pergunta, ficava preocupado. O Júnior desesperado, de um jeito que eu nunca vi ele desesperado. Eu sentia as contrações e ele não conseguia nem ficar perto de mim, porque ele ficou tão desesperado com as dores que ele saía de perto. E eu me sentia amada por ele nisso. Geralmente a mulher se sente abandonada, né? Eu falava, nossa, vai lá, amor. Eu falava, fica lá na salinha, lá do outro lado, porque eu preciso me concentrar aqui. Porque eu precisava me concentrar em não deixar esse bebê nascer. Eu me concentrava real, tipo, eu ficava me segurando aqui, a coxa, a perna, tudo segurando pra não nascer. E aí, no outro dia de manhã, assim, foi uma noite muito difícil, muita oração. Sonhei que ela tinha nascido e tinha morrido. Sonhei um monte de coisa, assim. A cabeça de mamãe fica muito difícil, assim, de entender o que tá acontecendo. E aí, no outro dia de manhã, o médico chegou, fez alguns exames, viu que realmente estava com infecção. Não tinha muito o que fazer. Eu tomei uma injeção que ele amadurece um pouco mais do pulmão do bebê. Porque um bebê de 24 semanas, ele tem um pulmão muito imaturo. E é meio que o pulmão que sustenta o bebê. Então, o pulmão precisa mandar... não sei direito se sei lá o que precisa mandar, mas precisa mandar alguma coisa pro coração. Os dois precisam trabalhar juntos, mas o pulmão é o que estava sofrendo mais no caso dela, né? Era uma menina. A Melinha. E aí, quando chegou meio-dia, mais ou menos, o doutor falou assim, olha, Keila, eu preciso ser sincero com você. A gente vai ter que tirar os remédios. Eu tava dopada, a noite inteira dopada, porque eles conseguiram parar minhas contrações. Então, se parou a contração, ficou paradinha ali. Então, eu não ia entrar em trabalho de parto. Então, ele falou, olha, eu não posso deixar esse remédio muito tempo em você, porque... o remédio, ele gerava muita... Efeito colateral. Muito. Eu ficava com o coração mega agitado. Acho que tava uns 150, mais ou menos. Tava muito agitado. Tão agitado que eu sentia meu coração bater aqui, ó. Eu dormi a noite inteira. Dormi, né? Não dormi nada dessa noite. Mas o coração batendo aqui do lado. E aí, ele falou, eu vou ter que tirar os remédios. Provavelmente, né? Há uma chance de você não entrar em trabalho de parto. Mas, em algum momento, o bebê vai nascer. Pelo menos nos próximos 15 dias, o bebê vai nascer. Provavelmente vai nascer hoje, nas próximas 12 horas. Uau. Então, vou tirar o remédio de você e vou te colocar na UTI. E aí, eles começaram a se preparar para UTI. E aí, né, era um hospital bem, bem pequeno que tem aqui em Barueri. Era o hospital mais perto que tinha, porque... Pra considerar, ainda pra piorar tudo, era uma sexta-feira, era uma quinta-feira antes do feriado, da Sexta-feira Santa. Aham. Era uma quinta... Então até médico pra achar tava difícil. Nossa, assim, ó, mas foi um achado de Deus do Dr. Felipe, porque eu não tinha fechado com ele ainda. Eu ia fechar com ele, eu tava fazendo tudo acompanhamento pelo plano e depois ia fechar o parto com particular. Porque até então eu não sabia se eu ia ter o bebê aqui, se eu ia ter nos Estados Unidos, estava tudo muito planos assim, né? Não era algo certo ainda. E a gravidez? Tava indo bem, uma gestação tranquila, então vamos deixar isso para mais depois a gente decide. E aí a gente tinha uma amiga minha que indicou o Dr. Felipe, na hora o Júnior lembrou dele.
e mandou mensagem pra ele, conseguiu fazer o contato e tudo mais. Os nossos amigos ajudaram também, a Júlia e a Daniel. Então, rolou toda essa movimentação por trás, assim, dos bastidores. E aí, esse doutor, ele foi mega atencioso comigo, mega. Ele falou, olha, Keila, a gente vai tirar os remédios de você e você vai entrar em trabalho de parto. Ai, gente, foi muito difícil. Porque naquele momento, você quer do teu jeito. Você quer que a sua filha não nasça, que acabe essa infecção, que feche essa dilatação aí e que a gestação ocorra normal. É isso que você quer. Você quer algo normal, quer ser normal igual todo mundo. Consegue ter um filho e tá tudo certo. Só que as circunstâncias são tão difíceis, às vezes, que você não consegue pensar muitas soluções. E aí eu lembro que eu falei assim, tá, doutor, então faz o seguinte, tira os medicamentos, não tinha mais o que fazer, tinha que tirar os medicamentos, tira os medicamentos e eu vou entrar em trabalho de parto. Não precisa nem me colocar na UTI, eu vou entrar em trabalho de parto. Aí ele falou assim, a gente vai deixar preparado, mas vamos ver como é que vai ser. Ele tirou meio-dia e 25, meio-dia e 26. Meio-dia e 37 eu tava sentindo a primeira contração. Uau, rápido assim. Não, rapidíssimo, assim, não era, imagina, eu tava numa situação bem precária, assim, já, tipo, infecção, colo do útero aberto, o corpo já tava querendo expulsar. E aí, fui lá, tomei banho rapidinho, me preparei, fui pra sala de parto e aí, aquele nervosismo, aquele parto que não parece um parto, parece mais um funeral, todo mundo sério olhando pra você, e você tendo que fazer o trabalho, porque é a mulher que faz o trabalho de parto, considero muito isso, é a gente que faz praticamente tudo. Todo mundo sério olhando pra você, pensando, a hora que nascer essa bebê, vai nascer um bebê morto, né? Um bebê de 24 semanas, vai passar por um parto, não tá preparado ainda, vai nascer um bebê morto, então é um funeral, não deixa de ser. Caraca. Não, pesado. E aí o Júnior quietinho, algumas músicas tocando e eu concentrada. E até que ela nasce. Mas ela nasce chorando já. Super viva. Super assim. Aí ele viu seu coração. Não, demais, gente. Foi uma sensação de vitória, assim, assustadora. Assustadora, assim. Foi tipo, meu Deus, deu certo. E é tão forte quando você passa por isso, porque... Assim, eu só queria pegar ela no colo, sabe? Tipo, não, vai dar tudo certo. Então, se ela nasceu viva, vai dar tudo certo. O pior já passou. O pior já passou. Não sabia o que era ser mãe de um bebê que tá na UTI neonatal, não sabia nada do que é isso. Nunca fiquei mais de 2 dias, sei lá, no hospital. Não sei nem se eu fiquei algum dia, 2 dias no hospital. Porque eu sempre saúde boa e tal. E aí pra resumir, foram 11 dias que ela esteve na UTI neonatal. A gente fez uma transferência para um hospital melhor, a gente entregou tudo que a gente tinha de melhor. Ela foi para um hospital melhor dentro das nossas condições, ela foi com atendimento melhor. Tudo que a gente podia fazer, eu tirava leite, né, porque eu queria que ela tomasse meu leite, eu não queria que ela tomasse fórmula, ela já estava começando a tomar alguns, acho que era 1 miligrama, uma coisa assim, lá, uma coisa bem pouquinho mesmo, assim, porque ela era muito pequenininha. E então foram 11 dias que eu e o Júnior, nós fomos pais da Amélia. E foram 11 dias tão bons e difíceis ao mesmo tempo, porque você tem um filho, você não quer que a tua filha fique levando agulhada toda hora. Alguém manuseando a sua filha toda hora. A sua filha chorando, porque eu via ela chorando. Eu via ela sentindo dor e isso me matava por dentro. Às vezes eu tinha que sair, às vezes eu tinha que orar. Uma vez eu coloquei a mão na mão de uma enfermeira e falei assim, você vai conseguir furar a veia certa, porque eu já tinha visto um monte de gente tentando, é muito pequenininha, sabe? Imagina, o bracinho dela é muito pequenininho. É um bebê de 24 semanas. Todo mundo tentando acertar a veia. Natural não acertar. Porque é muito pequenininho. E aí teve uma hora que eu falei assim, não, vou ter que... Ou eu vou ter que aprender a fazer isso, ou eu vou ter que orar pra uma mulher. Eu lembro que eu peguei a mão da menina e falei assim, olha, pode ir, que em nome de Jesus você vai conseguir colocar sangue nessa menina. Porque ela precisava tomar muito sangue. E aí ela até brincou depois, ela falou, nossa, essa mãe tem fé, hein? Porque de primeira eu acertei. Eu falei, então vou fazer isso com todas as enfermeiras agora. Porque foram momentos difíceis. Você vê, aquilo ali forjou muito a gente. Muito. Todo aquele processo, passar pelo luto, porque ela veio a falecer no 11º dia de vida. E qual que era o motivo, assim? Se ela já tinha... Eu que sou leigo, por exemplo, depois que ela passou por isso, qual que era a dificuldade de manter ela viva, por exemplo, se ela já tinha sobrevivido ao parto? Que, na minha visão, é o mais difícil, não?
Não, sabe por quê? Porque um bebê de 24 semanas é tudo muito imaturo. Então, é meio que um jogo de medicações que você faz quando a criança ela é tão imatura e ela tá se desenvolvendo fora da barriga. Imagina, dentro da barriga, ela se desenvolveria bem Tudo uma certinho. estrutura, né? Agora, num hospital, você tem que cuidar para não forçar demais um remédio, para não. Aí um outro pode trabalhar junto, mas nenhum. É muita burocracia, é muita coisa envolvida. Os médicos lá eram muito atenciosos. E eles realmente. Às vezes era reunião de médico. Eram 3 médicos parados na frente dela, assim. Não, mas se a gente aumentar aquilo lá, isso pode prejudicar. Tipo, era tipo uma reunião de negócios, o que fazer ali para dar certo. Porque é um bebê se desenvolvendo fora da barriga. E como eu te falei, o pulmão era muito pequeno, muito imaturo. Então, imagina aquele tanto de fio, aquele tanto de medicações fazendo aquele pulmão trabalhar. Então, estava sendo muito dolorido para ela. Eu não sei se ela sentia dores, né? A gente, assim, eu consegui pegar ela 3 vezes no colo. Então, no meu colo ela ficava bem calminha, tipo, ela sente, né, quando é mãe. Era muito gostoso a parte de... Foi muito prazeroso ter pego ela no colo. Foi uma das coisas mais marcantes da minha vida, assim. Uau. Poder pegar sua filha no colo, sabe? Foi marcante. E eu lembro que, assim, gente, não tinha muito o que fazer. Porque era muito dolorido pra gente ver ela sofrendo. Você não quer ver o teu filho sofrer. Você olha aquilo ali, se você puder tirar a dor dela e colocar em você, mas eu faria fácil essa troca, sem nem pensar. Era muito difícil ver ela na situação. E aí, mas eu entendo que Deus, ele tem um plano para tudo. Ele tem um projeto para tudo. E quando ela veio falecer no colo da minha mãe. Minha mãe veio para me ajudar. E as médicas já tinham feito de tudo, eu tinha ido para casa tomar banho, junto com o Júnior. O Júnior tinha passado a madrugada toda desesperado, porque ele já viu que ela estava num estado crítico. E aí, a gente voltou, e aí, quando a gente chegou lá no hospital, as médicas já tinham colocado o bebê no colo da minha mãe, porque já tinha praticamente desfalecido. Era só os equipamentos que estavam funcionando. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, quando eu vi ela já mortinha, assim, no colo da minha mãe, eu abracei minha mãe, porque a minha preocupação era tipo, cara, matei a minha mãe. Minha mãe nunca passou por isso na vida. Eu deixei minha filha com ela e ela viu a minha filha morrendo. Eu não queria que a minha mãe passasse por isso. Abracei minha mãe correndo, falei, mãe, pelo amor de Deus, me perdoa, tu tá bem? Não sei o que. Ela falou, não, filha, tá tudo certo. Ela fala que foi tão difícil que ela não aguentaria ver eu passando por aquilo. Então, assim, um Uau. negócio de mãe e filha é muito forte, sabe?